Bem-vindo novamente. Vamos ver essa terceira parte do capítulo 5, que trata dos gases, ou seja, densidade dos gases agora, certo? Como assunto. Teremos ainda uma quarta e talvez quinta parte para esse capítulo. Densidade é um conceito já bastante familiar, é a massa dividido pelo volume. Então, o isopor tem mais volume por uma pequena massa. Chumbo tem peso, né? Uma massa muito grande e um pequeno volume. E assim por diante. Então, se você mover, né, né, as variáveis da equação dos gases, você vai chegar a essa nova igualdade aqui, que a densidade é a massa sobre o volume, certo? Gramas por litro ou gramas por ml, uma unidade de massa por uma unidade de volume. Por ml, por litro, né? E uma massa em gramas ou quilo, certo? Sempre mantendo as unidades para que a pessoa entenda em que valores está expresso. Então, se você usar, né, a equação do gás ideal, por exemplo, a massa aqui em gramas, né, e a massa molar aqui em m, se ela vem dividindo aqui m sobre, né, m de massa minúsculo sobre esse m em itálico aqui, é o n da equação, certo? Então esse n da equação é aquele n que aparece na equação dos gases ideais. Então você, em vez de usar o n, você coloca m sobre esse m aqui, que é a massa molar. E daí você simplesmente joga, né? Aqui a equação está de ponta, estaria né? O R que normalmente está no numerador está no denominador, ou seja, foram invertidas as frações. E dessa forma você tem essa equação. Facilmente se pode chegar a ela, basta substituir, o que está multiplicando vai dividindo e vice-versa, você chega a essa equação, que diz que a densidade é igual a esse valor aqui, pressão vezes massa molar dividido por constante dos gases e temperatura. Então M é a massa do gás em gramas, certo? M é a massa molar do gás, né? Quantos gramas por mol? Gramas sempre, né? Por mol. O volume tem que ser em litros, certo? Então tá aí, né? Se você pegar, você consegue deduzir ou descobrir a massa molar de um gás simplesmente conhecendo a densidade do gás, o R, né, que é a constante dos gases, o T, que é a temperatura em que o gás está, e a pressão que ele está exercendo, você descobre a massa molar da substância gasosa. É uma consequência dessa equação aqui, dessa igualdade. D é a densidade do gás em gramas por litro, certo? Porque o volume aqui vai ser em litros. O R vai ser expresso, né, nas unidades que estiverem contidas na equação. Temperatura em kelvins, massa em gramas, volume em litros, pressão em atmosferas. Então vamos fazer alguns exercícios para praticar. Calcule a densidade, né, do gás dióxido de carbono, CO2, em gramas por litro a 0,990 atmosfera, quase uma atmosfera, né? 0,99, praticamente uma atmosfera. É que para ser uma atmosfera exata teria que ser ao nível do mar, próximo ao Equador, então essas pequenas variações ocorrem. Então a 55 graus, a gente não pode usar graus centígrados. Lembre-se que a unidade, né, a constante dos gases lá, o R, é em kelvins, né? Então você tem que usar sempre em kelvins, nada de Fahrenheit, nada de Celsius, kelvins, tá? E ele quer saber a densidade. A densidade dos gases são muito baixas, né? Eles são muito leves quando comparado aos líquidos e sólidos. Os sólidos são pesados, os líquidos também. Agora os gases são extremamente leves. Alguns são mais leves do que o nitrogênio que compõe nossa atmosfera e tende a subir. Alguns gases são mais pesados e tendem né, a cair. Então, se o gás for muito leve, ele vai para altas altitudes, né, da atmosfera.
E se ele é muito pesado, ele vai ficar mais próximo ao nível do mar. Então isso é importante, é uma informação importante para o estudo da atmosfera terrestre, da poluição, né? Para onde que vai a poluição? Sobe o CO2, por exemplo, ele vai para subir ou ele vai ficar ao nível do mar? A que altura ele poderia estar, né, concentrado? A maior parte do CO2. Então isso daqui tudo depende desse tipo de cálculo. Está aqui a molécula de CO2, os oxigênio em vermelho, duplamente ligado a um carbono central que está hibridado em sp. Então vamos calcular, é simplesmente aplicação direta de fórmula. Então a estratégia precisa da equação que acabamos de ver para calcular a densidade do gás. São fornecidas informações suficientes para o problema? É só ver lá o que está faltando, né, e substituindo. Qual unidade de temperatura deve ser usada? Não se esqueça sempre Kelvin, né? Então, solução. Para usar essa equação, devemos converter a temperatura em kelvins, né? Então, basta somar a temperatura em Celsius com 273. Então, se foi dado 55 graus Celsius, sempre soma com 273 e você obtém a temperatura em kelvins, que vai dar, nesse caso, 55 Celsius a 325,28 kelvins. E usamos o 44,01 para a massa, né? É em gramas mesmo, tá? É em gramas. Então você coloca aqui, densidade é a pressão, né? A pressão é multiplicado pela massa molar. Você sabe que a massa molar a gente já cansou de, né, de calcular, é o fator de conversão grama-mol, certo? 44,01 gramas por mol para o CO2. O R, você tem que ver a unidade do R, né? Se o R, esse valor aqui, é R em litros, portanto os volumes que você for usar é em litros, a pressão em atmosfera, por isso os valores de pressão tem que ser em atmosfera, temperatura em kelvins e mol, né? Então está aqui o R com a sua unidade, esse valor todo aqui. E a temperatura que foi dada 328 kelvins. Esse kelvins vai matar com kelvins, a atmosfera que está em cima vai dividir com a atmosfera que está embaixo, o mol que está aqui em cima com o mol que está aqui embaixo, vai ficar sobrar gramas por litro, que é a densidade. Então, para cada litro de CO2, o peso, né, a massa, se colocar assim sobre uma balança, daria 1,62 gramas, certo? Então, se ele é mais leve ou mais pesado do que, por exemplo, que o nitrogênio, você teria que fazer por nitrogênio, né? Você colocaria o nitrogênio aqui, daria 28, o resto se manteria. Você vai descobrir que o nitrogênio, por ter uma massa molar menor, vai dar uma densidade menor, certo? Então o nitrogênio é mais leve que o CO2, quer dizer que o CO2 tende a estar mais próximo da superfície da Terra em relação ao nitrogênio. E o nitrogênio é nosso solvente, né, da nossa atmosfera. Então, se você for encher um balão, né, para subir para ver se sobe, você não vai encher de CO2 porque ele não vai subir. Teria que usar um gás mais leve do que o nitrogênio, que é o gás de maior concentração na nossa atmosfera, 78%. Então, a tendência do gás carbônico é ficar próximo à superfície mesmo, né? Não subir muito. Então, aí, alternativamente, podemos resolver para a densidade escrevendo: densidade é massa sobre volume, supondo que tenhamos 1 mol de CO2, a massa é de 44 gramas. Então, você, sem maiores informações, só com os dados que são fornecidos, assim, que a gente tem acesso na tabela periódica e da constante dos gases, você já resolve, né? Massa 44, um volume 22,4 litros a condições normais de temperatura e pressão. Então já dividiria 44 por 22,4, saberia a densidade. O volume, então supondo que um mol de gás, a massa é 44 gramas por mol, o volume do gás pode ser obtido a partir da equação, se você quiser naquelas condições, né, ideais, você daí tem que usar o volume, você tem que calcular usando a equação geral dos gases, que é nRT/PV, né? Daí você encontra que é 27,2 litros.
coloco 27,2 litros aqui, 44 aqui, você chega à mesma resposta. 1,62, tá? Então, comentário. Em unidades de gramas por mililitros, a densidade do gás é 1,62 gramas, vezes 10 a menos 3 gramas, né, por ml, ou seja, seria 1,62 miligramas por ml. Né? Porque a miligrama é a milésima parte da grama, mililitro é a milésima parte do litro. Então, milésimo por milésimo mantém, seria 1,62 miligramas por ml. Em comparação à densidade da água, que é 1 grama por ml, nós temos que a densidade da água, né, é de 1,62 gramas por litro, né? Ou seja, nós temos aqui uma grande diferença, né? Uma grande diferença. Então, enquanto a água pesa 1 grama por ml, o gás pesa 1,62 miligrama, milésima parte da grama, por ml. Quase 1000 vezes menos, né? Aproximadamente aí umas 700 vezes menos pesado que a água. E o ouro é muito denso, 19,3 gramas por centímetro cúbico, né? Que é a mesma coisa que 1 ml. Bom, outro exercício. Um químico sintetizou um composto gasoso amarelo esverdeado de cloro e oxigênio. Então, é um composto formado de cloro e oxigênio. Como eles estão ligados, né? Não se sabe. Se sabe que é formado por cloro e oxigênio. Quantos átomos de cloro para quantos de oxigênio também não se sabe. Apenas que é formado de cloro e oxigênio. E descobre que sua densidade é de 7,71 gramas por litro. A essa temperatura, 36 graus, e a essa pressão, 2,88 atmosfera. Então lembre-se que você não pode trabalhar com Celsius, né? Tem que trabalhar com kelvins. Calcule a massa molar do composto e determine sua fórmula molecular. Então nós temos a pressão, temos a temperatura, temos a densidade, usamos aquela equação e descobrimos a massa molar. Então a estratégia. Como a equação, né, podem ser rearranjadas um do outro, né? A partir de uma equação você tira a outra. Podemos calcular a massa molar de um gás se soubermos sua densidade, temperatura e pressão. Sempre que você tiver uma fórmula matemática, uma equação, se você tiver todas as variáveis e faltar apenas uma qualquer delas, você isola, né? Descobre. Então a fórmula molecular do composto deve ser considerada como sua massa molar. Que unidade de temperatura deve ser usada? Sempre kelvins, né? E a massa molar sempre gramas por mol. Então, a massa molar, se você isolar esse M aqui em itálico da equação, ela vai ser igual à densidade do gás multiplicada pela R. Você vê a R aí, no caso, é litros, atmosfera, kelvins e mols. Então, são essas unidades que você tem que usar. Se você tiver usando aí uma fórmula em que usa o R em milímetros de Hg, daí já dá outro valor aqui. E daí a unidade seria milímetros de Hg. Daí você teria que usar milímetros de Hg aqui no problema para poder simplificar. Se tiver em Pascal, o R aqui, a pressão tiver em Pascal, daí está escrito Pascal aqui, o valor daria outro número. E você teria que usar em Pascal a pressão que você vai usar, para poder simplificar, senão não tem jeito. Então, molaridade, densidade foi dada, 7,71 gramas por litro. O R é esse valor que a gente sabe. Se você não sabe, basta pegar os valores das condições normais de temperatura e pressão e você chega a esse valor aqui. Sabemos que 22,4 litros a 1 atmosfera, a temperatura 22 de 25 graus centígrados, 1 atmosfera, aí você joga, que lá é 1 mol, né? Então 1 mol para esses valores. Então você descobre o R para cá, em qualquer unidade que você queira. Multiplica
A temperatura, no caso aqui, tem que ser em kelvins, então você soma os 36 graus com 273, entre parênteses, tá? E divido pela pressão, que é foi dado no exercício 2,88, daí vai dar esse valor aqui, 67,9 gramas por mol. Descobrimos a molaridade, né? A massa molar do gás. Sabemos que para cada mol desse gás vai ter uma massa de 67,9. Então agora você fica fácil de resolver, descobrir que molécula que é essa desse gás. Alternativamente, podemos resolver para a massa molar escrevendo massa molar do composto é a massa do composto dividido por mols do composto. Aqui a gente já sabe, né? Então, pela densidade dada, né? Você sabe que é 7,71 de gás em 1 litro. Essa é a fórmula. Então você tem a massa do composto 7,71 mols do composto, não tem, mas tem o volume, né? Essa densidade que foi dada. Gramas, você tem a densidade. Pela densidade você acaba descobrindo a massa. Então, o número de mols do gás, né, nesse volume pode ser obtido a partir da equação geral. Então lá você encontra a massa e aqui você encontra o número de mols, que é pressão, volume dividido por RT. Então pressão 2,81, volume de 1 litro, para aquela densidade, ele fala densidade por litro, R está aqui, temperatura está aqui, então você descobre o número de mols através da equação geral. E através da densidade você encontra a massa. Aí você encontra que você tem 0,1135 mol naquele volume, né? Naquela massa, naquele volume de 1 litro. Portanto, a massa molar é dada por massa, você encontra 7,71, né? Seria por litro, daí por litro você encontra que em 1 litro você tem 0,1135 mol, você coloca aqui, então você acaba chegando à mesma resposta também, tanto de um jeito quanto de outro. Você encontra a massa molar desse gás. Bom, agora ele pede para determinar qual é a fórmula desse gás, né? Podemos determinar a fórmula molecular do composto por tentativa e erro, usando apenas o conhecimento das massas molares. Sabemos que o cloro é 35,5, né? O oxigênio é 16. Então você vai por tentativa e erro. Se a fórmula fosse formada de um átomo de cloro e um átomo de oxigênio, teria que somar 35 com 16, já dá 51. Então não pode ser. Para ser 2 cloro, já daria 71. Ele diz que a massa é 68. Essa, né? Então também não pode ser. Então tem que ser, talvez, aí você vai tentando. Será que é formado de 2 cloro? Não pode. Já vemos que 2 cloro já estoura o limite. 35 já dá 71, né? Então já não daria. Então um cloro só tem que ser. E daí um oxigênio. Aí se colocar um oxigênio dá 51, não chega. Se você colocar 2 oxigênio e um cloro, daí parece que dá certo. 32 com 35. 32 com 35 dá, né, dá esse valor aqui muito próximo do valor que ele diz que é a massa molar que nós calculamos, né? Acabamos de calcular. Então é cloro O2, esse L maiúsculo está errado aqui, né? Cloro Cl minúsculo, né? O2. Então não pode ser. Aqui também é Cl, né? C maiúsculo, L minúsculo. Então só pode ser essa fórmula aqui. C maiúsculo, L minúsculo, O2, né? Que é o gás que está dentro desse recipiente que tem essa densidade e tem essa massa molar. Tentativa. Mais um exemplo. A análise química de um composto gasoso mostrou que continha 33% de silício e 67% de flúor por massa.
A 35 graus centígrados, 0,210 litros do composto exercia pressão de 1,7 atmosfera. Se a massa de 0,210 litros do composto foi de 2,38 gramas, calcule a fórmula molecular do composto. Então, através de medições, você acaba descobrindo a massa molar do composto, por análise, estudos aí analíticos do gás. Olha uma coisa que já vimos aí no capítulo anterior. Nós temos a forma percentual, 33% de silício, 66% de flúor. E a gente pode chegar à fórmula mínima, através dessa fórmula percentual. A gente já sabe como faz isso. Primeiro transforma as porcentagens em gramas, simplesmente tira a porcentagem que coloca grama no lugar. 67 gramas e 33 gramas, certo? Depois divide essas gramas pela massa, a massa do silício, massa molar do silício. O silício você vai lá na tabela e divide aqui, coloca um traço, divide. Aqui também você vai lá na tabela e divide o flúor, a massa molar do flúor, esse 67 aqui pela massa molar do flúor. E você acaba descobrindo a fórmula mínima desse composto. Já por aí praticamente resolve o problema. Mas vamos descobrir a massa molar dele, Então vamos resolver usando, nós temos aqui a temperatura, o volume, temos todas as informações, a pressão, temos tudo, a pressão, volume, temperatura. Então nós temos aí como usar, e temos a massa também de uma amostra que ocupa esse volume, nessa pressão, certo? A essa temperatura. Então, você usando a fórmula, você descobre a massa molar dele, ou pelo menos descobre a densidade. E daí, pela densidade, você acaba também, e esses dados aqui, você acaba encontrando a resposta, essa é a estratégia. Vamos lá. Este problema pode ser dividido em duas partes. Primeiro, ele pede a fórmula empírica do composto, a partir do percentual por massa, silício e flúor. Então, ele pede a fórmula empírica. A gente já sabe fazer isso, a fórmula empírica, já sabemos, porque já resolvemos problemas desse tipo. Quem tiver dúvida, dá uma olhada lá, no capítulo 4, que temos aí como alguns exercícios resolvidos. É só recordar. Em segundo lugar, as informações fornecidas nos permitem calcular a massa molar do composto e, portanto, determinar sua fórmula molecular. Qual é a relação entre massa molar empírica e massa molar calculada a partir da fórmula? Daí você junta essas duas informações. Você encontra a massa molar pela equação da densidade do gás, que a gente já fez no exercício agora mesmo. E depois você também usa a fórmula empírica, a fórmula mínima que a gente já vinha fazendo. E daí, os dois resultados você compara, vamos ver. Então, a solução. Seguindo o procedimento dos exercícios anteriores, para calcular a fórmula empírica, assumindo que temos 100 gramas do composto, então, em vez de ser tirou aquelas porcentagens que havia, 33% coloca gramas, havia 67% coloca gramas. Depois você divide por 28, que é a massa do silício, estou multiplicando aqui por fator de conversão, que é esse fator aqui é o fator de conversão que converte gramas em mols de silício. Então, 33 gramas, quantos mols são? Cada mol é 28,09. Fator de conversão, isso que é o valor obtido na tabela periódica. Para cada composto da tabela, 1 mol tem uma massa diferente lá na tabela. Então você constrói esse fator de conversão para qualquer um elemento da tabela. Então, grama de silício por grama de silício, fica que você tem, número de mol de silício é 1,17 mol de silício faz o mesmo para o flúor, para 3,53 mol de flúor. Agora lembre-se, o que a gente faz na sequência depois? Isso aqui seria já os subscritos,
silício 1,17 para flúor 3,53, mas ninguém usa subscritos fracionários. Ó. Silício 1,17, que seria o subscrito, flúor 3,53, que é o subscrito do silício e do flúor. Mas a gente não usa isso, né? A gente divide tudo, né, os dois valores, esse e esse, pelo menor deles. Se tivesse 3, dividiriam os 3 valores, se fosse uma fórmula que tivesse 3 compostos químicos, 4, 5, por aí. Então você dividiria todos pelo menor deles. Aqui o menor deles entre esses dois é 1,17. 1,17 por 1,17 daria 1 silício. E 3,53 por 1,17 daria 3 flúor. Então essa é a fórmula mínima, silício flúor 3. Essa é a fórmula empírica que a gente obtém simplesmente a partir das porcentagens, valores em porcentagem, certo? Se transformou valores em uma fórmula percentual em uma fórmula molecular, né? Mínima, né, no caso. Fórmula mínima empírica. Para calcular a massa molar do composto, precisamos primeiro calcular o número de mols contidos em 2,38 gramas do composto da equação dos gases ideais. Aqui a gente vai usar, agora sim, a expressão geral dos gases, né? Equação geral dos gases lá. Você isola o N da equação geral dos gases, N é igual a PV dividido por RT. Todos esses valores foram dados, né? E também foram dados a massa, né, de composto que ocupa esse volume, essa pressão, essa temperatura. Então 1,70 atmosfera, aqueles 2,38 gramas de gás, a pressão de 1,70 atmosfera ocupa um volume de 0,210 litros, a constante dos gases sempre é o mesmo valor, para litros atmosfera, kelvins e mol. Temperatura 308 kelvins. Você vai descobrir que o número de mols equivalente a 2,38 é 0,0141 mol. Então você descobriu o número de mols contidos nessa massa. Como sabemos que a massa dividido pelo número de mols é a massa molar, descobrimos que a massa molar é 169 gramas por mol, tá certo? Eu já podia ter usado a fórmula direta, né? Colocava aqui em vez de N, colocava a massa dividido pelo mol, né? Pela massa molar. Daria certo também já sairia a resposta direta, já saiu o M aqui. Mas tudo bem, daí já obtemos que, né, a massa molar de um composto é a massa dividido pelo número de mols, o Nzinho, né? O N está aqui, a massa está aqui, divide, chegamos que, né, que é a massa molar desse gás é 169 gramas por mol. Você tem a fórmula mínima e tem a massa molar, então fica fácil. Então a massa molar, né, a fórmula empírica, a massa molar da fórmula empírica, só um silício e 3 flúor daria 85. Mas a fórmula empírica é a mínima, né? Você pode ter, de fato, a molécula pode ser múltiplos dessa fórmula mínima. Lembre-se que a razão massa molar massa empírica é sempre um inteiro. Então, se você dividir o 169 que você obteve para a fórmula do composto real, essa é a fórmula mínima, não é empírica, não é a real. Pode até ser a real, mas nem sempre é. Então, se você dividir a fórmula, isso sim, da fórmula da massa molar real obtida, que é 169, pela fórmula da massa empírica, dá 2. Então quer dizer que tem que ser o dobro dessa fórmula aqui. Porque se fosse só essa fórmula aqui, se fosse fórmula empírica, ou a mínima, seria a massa 85, mas a massa que nós encontramos é o dobro dela, então o composto de fato tem que ser o dobro de elementos da fórmula mínima. Você tem que multiplicar esse índice por, né, índice 3 por 2, o silício por 2. Multiplica tudo por 2. A fórmula, portanto, do composto real é silício 2 flúor 6, tá? É assim. Silício 2 flúor 6. Essa é a fórmula do composto. Descobrimos simplesmente através de medições, né, determinações aí da pressão, do volume, da massa, das condições que foram
feitas as reações, temperatura, você mede tudo isso e você obtém a massa do composto. É aí que se vê a necessidade de instrumentos para medir as coisas, para você obter informações e deduzir outras, né? Estequiometria de gás. Então, você parte de uma amostra em gramas ou, né, de um gás. Você tem, né, ou foi dado para você uma certa quantidade em gramas ou um certo volume de um gás. A partir tanto das gramas quanto do volume, se ele te der 20 litros de oxigênio, desde que você saiba a temperatura, né, a pressão, o volume, né? Bom, o volume você nem precisa saber. Se você tem a temperatura e a pressão, e através das gramas você descobre o volume. Se foi dado o volume, né, você tem aí 20 litros de gás, a uma certa pressão, uma certa temperatura, você descobre as gramas e vice-versa. Se foi dado as gramas do gás, você descobre o volume. Se foi dado o volume, você descobre as gramas. A partir das quantidades em gramas, você se descobre quantos mols, certo? Porque basta dividir pela massa, né, atômica. Então, isso daqui de um dos reagentes, ou de um dos reatantes, né? Pela, né, proporção molar da reação, a estequiometria da reação, a gente sabe, por exemplo, 2 mol de hidrogênio para 1 mol de oxigênio. Então, pela quantidade de... Se você tem a quantidade de um dos reagentes, você sabe a quantidade necessária do outro. Pelos coeficientes da equação química, da reação química. E também você sabe os coeficientes do produto. Então, mols do produto. Então, se você tem a quantidade de mol dos reagentes, porque foi dado a massa em gramas de um deles, o volume de um deles, você acaba descobrindo a massa molar de um dos reagentes. Como você sabe que, por exemplo, no caso da água é 2 mol de hidrogênio para 1 mol de oxigênio, você acaba descobrindo a quantidade de mol do outro reagente e, consequentemente, também a quantidade de mols de produto, porque sabemos que 2 mol de hidrogênio para 1 mol de oxigênio para formar, né, 1 mol de água. Então você acaba descobrindo a quantidade de mol do produto. Se você sabe a quantidade de mols do produto, você sabe o volume ou a quantidade em gramas que ele vai ocupar nas condições, né, dadas de pressão, temperatura. Então isso aqui é a mesma estequiometria, agora acrescentando a possibilidade de ser gases, né, os compostos que reagem serem gasosos. Então vamos resolver um problema aqui. Aqui está sendo feita uma reação em que o carbeto de cálcio reage com água para produzir acetileno, que é um gás inflamado. Quando se reage esse carbeto de cálcio com água, né, é produzido acetileno, que está aqui, acetileno, que é um gás inflamado. À medida que o gás está sendo produzido aqui, ele sai pela boca, alguém resolveu hastear fogo e aí sai uma chama, né? Certo? É a chama da queima do acetileno. O acetileno é usado em solda a acetileno. Então está aqui a equação, né? Quando está queimando o acetileno, né, a forma do acetileno gasoso, o oxigênio reage com o acetileno para formar CO2 e água. Água líquida, CO2 gasoso, o oxigênio da reação é gasoso, claro, o acetileno é um gás. Então ele está dizendo aqui, calcule o volume de oxigênio em litros necessário para queimar, para a combustão, a queima, né, completa de 7,64 litros de acetileno. Então você sabe que 2 mol de acetileno reage com 5 mol de oxigênio para formar 4 mol de gás carbônico e 2 mol de água. Isso também pode ser convertido em volumes de gasosos, né? Sabemos que independente de que tipo de gás seja acetileno, seja oxigênio, sempre 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão ocupa 22,4 litros. Então, para as mesmas condições, os gases, esse gás aqui, acetileno, vai ocupar 2 volumes, e esse aqui vai ocupar 5 volumes, certo? 5 volumes para 2 volumes, essa é a proporção, para formar 4 volumes de produto.
porque esse aqui sai no estado gasoso, esse no estado líquido. Ele está dizendo que está usando 7,64 litros de acetileno. Então, assim como 2 está para 5, 7,64 litros estará para X, né? Certo? Porque a proporção é essa, 2 para 5. Então, 7,65 de acetileno vai dar X de O2, nessa proporção de 2 para 5. É um fator de conversão, né? 2 para 5 é um fator de conversão, certo? Então, se usa esse fator de conversão, multiplica por 7,64, você vai ver que é um pouco mais, né? De 2 litros. Se fosse 2 litros, daria 5 litros, né? Precisaria de 5 litros. Para cada 2 litros de acetileno, 5 litros de oxigênio é necessário para formar 4 litros de CO2, pode dizer assim. Então, ele está dizendo, se for 7,64 litros de acetileno, quantos litros de O2 são necessários, né, para a combustão completa? É uma regra de 3 simples, é muito fácil de resolver. Você pode até, se quiser, também descobrir quantos litros de CO2 vão se formar para queima de 7,64 litros de acetileno. Então, estratégia. Note que a temperatura e a pressão do O2 e do acetileno são as mesmas, tá? Um gás está misturado com outro, né? O gás atmosférico está se misturando com o gás acetileno, né, durante a queima, e os dois gases estão à mesma temperatura. Então, para a mesma temperatura e pressão, vale aquela proporção que a gente falou. 2 mols de acetileno para 5 mols de oxigênio. Ou 5 litros, né? 5 litros de um para 2 litros do outro. Que lei que é preciso usar, né? É a lei de Avogadro. O Avogadro disse exatamente isso. Ele chegou à conclusão que gases diferentes ocupam o mesmo volume, independente da massa, né? A massa do acetileno é uma, a massa do oxigênio é outra. Mas não depende da massa, mas sim do número de mols que você tem de cada gás para dar um volume. Essa é a lei de Avogadro. De acordo com a lei de Avogadro, na mesma temperatura e pressão, o número de mols de gases está diretamente relacionado com seus volumes, a partir da equação, né? Quer dizer, 5 mols de O2 para 2 mols de acetileno. Portanto, também podemos escrever 5 litros de O2 para 2 litros de acetileno, certo? Que é o que está lá na equação química. O volume de O2 que vai reagir com 7,64 litros de acetileno é dado por... Então você multiplica pelo fator de conversão, como eu disse. É 5 litros de O2 para cada 2 litros de acetileno, certo? Essa é a equação. Então você tem 7,64 litros de acetileno. Coloca litros. Se quer saber quantos litros de CO2, coloca ele em cima. É 5 para 2. Se você tivesse esse valor aqui, 7,60 em oxigênio, você inverteria isso aqui, né? Colocaria o oxigênio aqui no denominador e o acetileno em cima. E diria que para cada 2 litros de acetileno são 5 litros de O2, que é o mesmo que dizer que 5 litros de O2 é para cada 2 litros de acetileno. E daí você simplifica o litros de acetileno por litros de acetileno, só sobra essa unidade, litros de O2. Então são 19,1 litros de O2, tá? Multiplica esse valor vezes esse, divide por 2. 19,1 litros de O2. Aqui temos outro exercício, que descreve aqui o funcionamento do airbag. Então o airbag tem azida sódica, é nitrogênio ligado com sódio. A palavra azida também significa nitrogênio, azo, né? Então o nitrogênio está na forma de um sal e ele se converte em gás. E é uma conversão muito rápida, por isso explosiva, como tem que ser a produção desse gás dentro do airbag durante um acidente. Então a azida sódica está aqui, N3 sódio, né? É usado em alguns airbags de automóveis. O impacto de uma colisão desencadeia a decomposição da azida sódica da seguinte forma, uma reação química. Então, duas moléculas de azida sódica, que é um sólido, né, um sal, se converte em sódio metálico, certo?
e gás. Esse gás é que faz inflar o airbag, certo? Então, o gás nitrogênio produzido infla rapidamente o saco entre o motorista e o para-brisa e o painel, né? Calcule o volume de nitrogênio gerado a 80 graus centígrados e uma pressão de 823 mm de Hg pela decomposição de 60 gramas de azida. Tá certo? Então, problema aí prático, né? Que certamente os engenheiros que né, projetaram o airbag e fazem esse cálculo, já fizeram muitas vezes esse tipo de cálculo. E é uma coisa útil, né? Não só para o airbag, mas existem várias outras situações em que envolve esse tipo de cálculo. Na verdade, uma infinidade de situações você terá como resolver se conhecer, né, as leis, né, esses cálculos que a gente está tentando demonstrar. Então está aqui a estratégia. A partir da equação equilibrada, vemos que 2 mol de azida produz 3 mol de nitrogênio. Está lá. É os coeficientes da reação química. De modo que o fator de conversão entre, né, a azida consumida e o nitrogênio produzido é 3 mol de nitrogênio é produzido para cada 2 mol de azida consumida. Ou você, conforme a necessidade, esse é um fator de conversão que pode ser usado com a equação, né, invertida, colocando o numerador e o denominador trocando de lugar. Como a massa de azida é dada, né, foi dada a massa de azida, podemos calcular o número de mols de azida, certo? Usando o fator de conversão molar, que tanto serve para elemento químico, você sabe que o oxigênio é 16 gramas por mol, né? A água é 18 gramas por mol, então a azida também tem uma massa molar, e você tem como fazer a conversão. Se foi dada a massa, né, em gramas de azida, você sabe quantos mol de azida você tem. Você sabendo quantos mol de azida você tem, você usa a equação geral dos gases, você sabe o volume, porque você já tem a temperatura e a pressão e é constante dos gases. Então, portanto, você descobre o número de mols produzidos, daí você usa a equação, né, que vai te dar, né, você pode calcular o volume de N2 que será formado pela equação geral dos gases. Então, solução. Primeiro calculamos o número de mols de nitrogênio produzido. Então, 60 gramas de azida, usando a seguinte, né, a seguinte sequência de conversão. Você tem uma certa quantidade de gramas de azida, que foi dado pelo problema. Você sabe a massa molar da azida, você descobre quantos mol de azida estão contidos naquela massa, em gramas de azida. E pela equação química, você sabe quantos mol de nitrogênio se formam a partir de uma certa quantidade de mol de azida consumida. Então, a partir daí, você tendo o número de mol de nitrogênio, você saberá o volume de nitrogênio. Porque sabemos que, né, pela equação geral dos gases, tendo o número de mol de um gás, você descobre a temperatura e a pressão, você descobre o volume. Então, desta forma, temos que mol de nitrogênio é 60 gramas, foi dado. O fator de conversão de azida para mol é 65,02, quer dizer, cada 65,02 gramas de azida é 1 mol de azida. Isso aqui é a massa molar da azida, então é um fator de conversão da azida. Assim como você pode ter o fator de conversão de qualquer molécula. A água seria 18, né, 18 gramas por mol. O oxigênio é 32 gramas por mol, e assim por diante. Então você tem aqui o fator de conversão. Você multiplica 60 gramas que foi dado por esse fator de conversão, você simplifica grama com gramas e você fica com o resultado em mol, né? Se 60 gramas é 1 mol, 65 gramas, né, aqui é 1 mol, então 60 gramas é um pouco menos de 1 mol, né? Para cada 2 mol de azida se produz 3 mol de nitrogênio. Isso é dado pela equação química, o fator de conversão que você tira lá da equação química. Então, 1,38 mol vai ser o número de mols de nitrogênio que vai se formar. Certo? Então, o volume de 1,38 mol de nitrogênio pode ser obtido usando a equação geral dos gases, né? Você coloca aqui, se você tem um número de mols de nitrogênio, você descobre o volume que ele ocupa usando a equação geral.
O volume de qualquer gás é o número de mols dele, independente de que gás seja, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, que seja, você precisa só saber o número de mols desse gás. Você multiplica pela temperatura em que ele está, a pressão em que ele está, a R é uma constante dada. Então 1,38 mol vezes 0,821, essa é a constante dos gases. A temperatura em graus centígrados, você tem que usar em graus centígrados, tá? A temperatura não pode, aliás, em Kelvin, né? Você pode usar graus em Celsius, tá? Nem em Fahrenheit, tem que ser Kelvin. Então 80 mais 273 vai te dar a resposta em Kelvin. E aqui embaixo foi te dado a pressão em milímetros de Hg. Você tem que converter para a atmosfera, tá? Porque aqui a nossa constante está em atmosfera, então não podemos usar uma constante em milímetros de Hg. Para saber os 823 milímetros de Hg que ele deu, você tem que dividir por 760 milímetros, que é a pressão de uma atmosfera, para te dar a resposta em atmosferas, tá? Ou seja, cada 760 milímetros de Hg é uma atmosfera. Então você tem que dividir. É um fator de conversão também aqui, né? Então divide e você vai ter a resposta em atmosfera. Você multiplica tudo isso aqui, simplifica todas as unidades, você vai ter um volume de 36,9 litros, que é o que ele pergunta, quantos litros de nitrogênio vai se formar. Então, a quantidade, 60 gramas de azida é um pouco mais do que aproximadamente um copo pequeno, o volume de um copo pequeno aí, de uma xícara de café, né, praticamente. Então, dessa xícara de café, quando a reação ocorre, ela se converte em quase 40 litros de gás. E a reação é rápida. Então, como se fosse uma explosão, né? A azida se converte em gás e sódio metálico. E esse gás vai inflar o airbag, ocupando aí 36,9 litros, que vai ser uma espécie de colchão de ar aí que vai te amortecer o impacto. Normalmente o motorista é projetado para frente contra o painel. Daí essa almofada vai proteger o impacto. A solução, aqui é um outro problema, a solução de hidróxido de lítio é usado para purificar o ar em espaçonaves e submarinos, porque absorve o dióxido de carbono que é produzido, aí na respiração dos ocupantes. Então imagina, você está numa espaçonave, você está respirando e tal, e está produzindo CO2. E como faz para eliminar esse CO2? É um gás que vai se acumulando no ambiente. Então não se pode abrir a espaçonave para deixar o CO2 sair para o espaço. Não é viável isso. Então você tem que imaginar como que você se desfaz o CO2 desse gás. Então uma maneira, se alguém souber de uma maneira melhor, pode mandar para a NASA, que ela vai ficar feliz em usar a sua ideia. Uma ideia, né, o material que eles estão usando é levar hidróxido de lítio para o espaço. Notem que se faltar hidróxido de lítio, então lá eles vão ter problema, né, para se eliminar o CO2, e daí vão morrer asfixiados, porque não tem como se livrar do CO2 que não seja até o momento dessa maneira. Então coloca hidróxido de lítio lá, exposto ao ar, exposto, né, num local que faz circular o ar da cabine, e à medida que o ar das cabines entra em contato com o hidróxido de lítio, ele reage com o CO2, produzindo carbonato de lítio e água. A água líquida, né, se acumula ali no aparelho e o CO2 vai sendo eliminado. Isso também vale para submarinos, também usam esse método, né? É claro que todo dia está surgindo aí ideias novas, porque imagine você vai ter que levar uma grande quantidade de hidróxido de lítio para o espaço, e pesa, né? Tem peso isso. Então, se pudesse usar um outro método que não fosse levar essa massa de hidróxido de lítio até o espaço para reagir com o CO2, seria muito bom. A pressão do CO2
de dióxido de carbono dentro da cabine de um submarino, o submarino tem esse volume aqui, é 2,4 vezes 10 a quinta. Então são aproximadamente 240 mil litros, né? 240 mil litros é o volume interno de um submarino. Lá dentro desse submarino tem CO2. E a pressão que ele está sozinho, né? A pressão apenas do CO2, é claro que existe CO2 e existe também oxigênio, nitrogênio, né? Eles colocaram outros gases para compor a atmosfera do interior do submarino. Mas só a pressão do CO2 equivale a 7,9 miliatmosferas. Então existe uma certa quantidade de CO2 no interior do submarino. O interior do submarino tem esse 240 mil litros, sendo que a pressão parcial, portanto, a pressão só que corresponde à presença do CO2 equivale a 7,9 vezes 10 a menos 3 atmosfera, ou seja, 7,9 milésimos de atmosfera. E essa temperatura aqui já dá dado em kelvins, muito bom, porque a gente tem que trabalhar em kelvins mesmo. Então, a essa temperatura, essa pressão é devido ao dióxido de carbono, que está ocupando um espaço aí no interior do submarino de 2,4 vezes 10 a quinta litros. Daí foi colocada uma solução de hidroxilítio, de volume significante, desprezível, aí, né, para não alterar o volume total. Né? O hidroxilítio é um sólido, ocupa alguns, 1 kg, 2 não vai reduzir muito, não vai mudar muito o volume, certo? Do interior perto dos 240 mil litros, né, de espaço no interior do submarino. O fato de você colocar hidroxilítio lá dentro não vai, considere como se não alterasse o volume interno do submarino. Então é colocado uma solução de hidroxilítio, volume significante, introduzido, né, no interior, na cabine. Eventualmente a pressão do CO2 vai cair, ou caiu, né, de 7,9 miliatmosfera para 1,2, 0,12 miliatmosfera, ou seja, caiu bastante. Desse valor aqui, 7,9 milésimos de atmosfera para 0,12 milésimo de atmosfera. Você vê aqui, está em notação científica. Quantos gramas de carbonato de lítio são formados nesse processo? Então, houve uma introdução de hidroxilítio e, claro, o CO2 começou a ser eliminado da atmosfera, tanto é que a pressão de CO2 diminuiu, porque ele foi retirado, ele foi convertido em sólido, né? Uma solução aquosa. Né? O carbonato de lítio é um sólido, mas ele está, como ele se formou junto com água, ele fica molhado, né? Então se forma desaquoso. Ele quer saber quantas gramas de carbonato de lítio foram formados nesse processo. Ele só te deu a temperatura, o volume e a variação de pressão interna, entende? Vamos lá, podemos calcular sem problema. Estratégia. Como calculamos o número de mols de CO2 que reagiu, que foi consequência, né, da reação com o hidroxilítio, né? Ou seja, caiu a pressão de CO2 porque alguns mols, não se sabe quantos, né? Temos que calcular, que foi responsável por essa queda de pressão, né? Ou seja, alguns mols de CO2 devem ter desaparecido para ter ocorrido essa queda de pressão. Notem que a pressão caiu lá de 7,8 miliatmosfera para 0,12 miliatmosferas, ou seja, houve uma queda de pressão de CO2 e essa queda foi em tudo que foi dado. Temos que saber quantos mols de CO2 foram retirados para ter ocorrido essa queda de pressão. Isso é a primeira coisa que temos que saber. Da equação dos gases ideais, sabemos que o número de mols, né, PV igual a nRT, certo? PV, né, nRT. Você tira, você isola o N. O N daquela equação é igual a pressão vezes volume dividido por RT. Tá certo? Então você sabe quantos mols podem ter sido eliminados dessa maneira. Como ele diz que a pressão
o volume do interior, né, o volume do submarino não alterou. O volume do submarino sempre é constante, né? É uma cápsula, então o volume não muda com o tempo. O recipiente, né, que é o conteúdo onde o gás está colocado, o volume sempre foi igual, aquele mesmo volume do interior do submarino, então ele não variou. Não houve uma compressão, né, ou uma expansão do tamanho do submarino. A temperatura no interior do submarino também não variou, sempre foi igual. Ele deu lá a temperatura em kelvins. O R, a constante do gás, também nunca varia. Então esses valores todos foram fixos. Então se você quiser saber o que acontece com, né, com o número de mols quando varia a pressão, então você dá uma variação de pressão aqui, a variação de pressão vai ser responsável pela variação do número de mols. Ou a variação do número de mols vai ter como consequência uma variação da pressão, né? Então só fica esses dois dados aqui. A variação de N vai alterar, vai promover uma variação do P. E, consequentemente, também vice-versa, né? Se uma variação da pressão vai ter como consequência uma variação do número de mols, né? Então, tendo constantes, a temperatura sempre foi igual, o volume sempre foi igual, o R também sempre foi igual. Então, uma mudança na pressão, né, a pressão aqui do CO2, né, que é ΔP, uma variação se diz assim, ΔP. Uma variação da pressão, né, uma variação nessa pressão, é consequência unicamente da correspondente variação do N, né, do número de mols de N. Uma coisa tem a ver com a outra diretamente, porque os outros variáveis se mantiveram constantes. Então, se você substituir uma variação de N, se deve a uma variação de P, porque os outros valores se mantiveram constantes. Então, você vai descobrir quantos variou, qual foi a variação do número de mols devido a essa variação da pressão. Você tem a variação da pressão, né? A pressão foi de 7,8 miliatmosfera para 0,12 miliatmosfera. Então, você tendo essa variação, você vai descobrir quantos mols, foi de quantos mol para quantos mol, né, de N. Então, você vai ter uma variação aqui do N. Se você tem uma variação do N e sabe quanto de CO2 né, resulta em carbonato de lítio, você tem lá quanto de carbonato de lítio gera CO2, você tem a proporção na equação química, certo? Você tem lá, então você descobre a quantidade de CO2, descobre a quantidade de hidroxilítio, descobre tudo lá. Então, solução. A queda da pressão, o delta, né? O delta da pressão, a variação, né? O delta P, é igual a pressão inicial era 7,9 miliatmosfera, foi para 0,12 miliatmosfera. Então você vai ter uma variação de 7,8 miliatmosferas, né? Subtraindo esse desse, vai dar esse daqui. Nota que aqui o expoente é menos 4, aqui o expoente é menos 3. Então vai dar 7,9 menos 0,12, né? Vezes 10, 0,12. Você pode passar para menos 3 aqui, 0,12 aqui. 0,12 menos 7,9 vai dar 7,8. Arredondando, né? 7,8. 7,8 miliatmosfera foi a variação de pressão, o delta P, tá? Delta P, está naquela equação que a gente acabou de ver. Portanto, o número de mols, né, a variação N, a variação no número de mols, deve ser usado a equação que a gente mostrou anteriormente, da variação do N em relação à variação do P. A variação do P é esse aqui, tá? Resultado da subtração das duas pressões, né? Pressão inicial menos pressão final. Então, essa aqui é a variação da pressão. A variação do N é que a gente vai descobrir quantos mols diminuiu. Aqui está o volume em litros. Aqui está a constante R e aqui está a temperatura em kelvins. Quer dizer que houve uma diminuição, né? O número de mols que desapareceu do ambiente foi 73 mols. Depois resolvidos aqui, você descobriu 73 mols. Você simplifica atmosfera com atmosfera, né? Litros com litros, e kelvins aqui com kelvins, e você vai acabar ficando com 73 mols. Foi a quantidade de mols que desapareceu porque reagiu com hidroxilítio.
Da equação química, temos que cada mol de CO2 corresponde a um mol de carbonato de lítio, ou seja, cada mol de carbonato de lítio é formado de um mol de CO2 e vice-versa. Então, se houve 73 mol de CO2 que foram consumidos, certamente, como é 1 para 1, né, também será 73 mol de carbonato de lítio que se formou. Se tendo a quantidade de hidróxido de lítio, né, 3 mol de hidróxido de lítio, você sabe quantas gramas de hidróxido de lítio vai, carbonato de lítio, né, se formou, tá certo? Então, a quantidade de carbonato de lítio formado também é 73, porque é 1 para 1. Né? Em seguida, com a massa nós sabemos a massa molar do carbonato de lítio. Cada 73,89 gramas de carbonato de lítio é um mol de carbonato de lítio. Então, 73,89 gramas de carbonato de lítio é a mesma coisa que um mol de carbonato de lítio. Esse é o fator de conversão. Como você tem 73 mol de carbonato de lítio, você multiplica, você simplifica aqui, né, com o fator de conversão, você tem 5,4 vezes 10 a terceira gramas de... esse 10 a terceira é 1000, né, 1000 gramas. Então, 5,4 mil gramas, ou quilogramas. Então, se formou 5,4 quilogramas de carbonato de lítio, tá certo? Muito boa a questão, muito interessante, muito prática. Vamos ver aqui mais uma lei, a lei das pressões parciais de Dalton, uma lei muito importante. Né? Se você tiver o volume e temperatura constante, certo? Para um volume constante, temperatura constante. Então, se você tem aqui um gás A, um gás qualquer, um primeiro gás, ocupando um recipiente, um volume, certo? O volume não alterou, certo? Continua o mesmo volume, um certo volume, 100 litros, 1 litro, um volume dado. E você tem um gás B aqui, bolinhas vermelhas. Também os mesmos 100 litros, tá? 100 litros. E você junta os dois gases no mesmo 100 litros, ou seja, não altera o volume, certo? Mantém o volume. Então o êmbolo sempre estava na mesma altura aqui. Você junta o gás A com o gás B, mantendo a temperatura, né, que estava, continua a mesma temperatura, e mantém o mesmo volume. Coloca os dois gases num recipiente só, com o mesmo volume que havia no P2, ou o mesmo volume que havia no P1. São esse mesmo volume aqui, 100 litros, certo? Então 100 litros do gás A, 100 litros do gás B, só que você coloca os dois para ocupar 100 litros, é o mesmo volume. Não alterou o volume, não alterou a temperatura. O que vai acontecer com a pressão se você fizer isso? A pressão total aqui vai ser o resultado da pressão que estava exercendo isoladamente o primeiro gás, mais a pressão que estava exercendo o segundo gás quando eles estavam sozinhos. Então isso aqui é uma maneira visual de você entender o que o Dalton quis dizer. Né? Então quando você soma gases, né, dentro de um mesmo recipiente, a pressão aqui exercida por cada um deles, somadas, é a mesma coisa da pressão caso eles estivessem sozinhos dentro dos gases, dentro desse mesmo recipiente. Certo? Então isso que é claro que não pode mexer no volume, porque esse volume já altera, né, o comportamento dos gases, a temperatura também altera. Queremos só saber o que acontece pelo fato de você colocar mais gás para ocupar, né, aquele volume. Então, aqui dizemos que a pressão total se deve à pressão parcial do primeiro gás mais a pressão parcial do segundo gás. E como que eu vou descobrir as pressões parciais de cada gás? Você imagina que só tem um número de mols, o N, da equação geral dos gases, se refere ao número de N de P1, né, do primeiro gás. Pressão e volume, né, é o mesmo, e você tem a pressão apenas dele. O segundo gás, se você sabe a massa, né, das bolinhas vermelhas do gás aqui, o segundo gás, você sabe o número de mol desse gás, o N, portanto. Se você tem o N, você usa a equação geral dos gases, você tem a pressão parcial desse segundo gás aqui. Então é dessa maneira, vamos ver. Então, temos aqui a equação do geral dos gases, como a temperatura e o volume não mudam,
certo? Você junta os gases no mesmo recipiente sem mexer na temperatura, não altera durante essa mistura nem o volume, continua, junta tudo num mesmo recipiente com volume igual, né? Certo? Então o volume não alterou. Então a pressão do primeiro componente é igual ao número de mols desse componente multiplicado R, T, V, que não mudaram. E para, isso que é o número A, é o número de mols do gás A. E para o B é a mesma coisa. Pressão parcial de B, a pressão exercida somente pelo B dentro desse recipiente, é igual ao número de mols desse gás B multiplicado por RTV, que é o mesmo valor, certo? Não, que aqui em cima não variou. Então, esse é o número, número de mols, NB aqui é o número de mols do gás B. Disso daqui, você pode, se você igualar essa equação com essa equação, você vai ter aí uma simplificação. Quer dizer que a pressão total, sabemos que a pressão total é a pressão A mais a pressão B. Então, fica aqui a pressão, a fração de A, esse XA quer dizer quantos por cento existe de A no total. Então, se o A é 10 e o total é 100, ele é 10. Esse X quer dizer 0,1, 0,1. Um décimo, um décimo do total é A. Se o A for 50 e B 50, 50 aqui sobre 50 mais 50, 100 aqui seria 0,5. Então, esse daqui, XA, é a fração de A. E XB é a fração de B, tá certo? Então, disso se tira que a pressão A é a fração de A multiplicada pela pressão total. Isso aqui é a consequência da lei de Dalton, tá? Das pressões parciais. Quer dizer, a pressão do componente A é igual à fração de gás A que eu tenho multiplicado pela pressão total. Isso é resultado dessas igualdades, que você pode deduzir isso dessas equações. E a pressão de B é a fração de moléculas de B no total, quantos por cento temos de número de mols de B, multiplicado pela pressão total. Então a pressão parcial, ou a pressão de um componente I, um componente I qualquer, você pode ter 3, 4, 5, 10 gases, não tem problema. Então cada gás 1, gás 2, gás 3, a pressão de cada gás individualmente, I, individualmente vai ser a fração individual de cada gás multiplicado pela pressão total. Então você sabe a pressão exercida por cada componente de uma mistura gasosa sobre o total. Então, moles, esse xi quer dizer fração molar, quer dizer a quantidade de mols do componente isso dividido pela total, ou seja, aqui embaixo tem a soma de todos e em cima está o componente I, um componente qualquer. E daí você tem a fração dele. Quanto dele existe em relação ao total? 1%, 10%, 5%. De repente tem 5% de CO2, 10% de nitrogênios, 15%. Então é 0,1, 0,5. Essa aqui é a fração, 0,2. Vamos praticar a lei de Dalton nesse exercício aqui. Nada como praticar. Então, uma mistura de gás contém 4,46 mols de neônio, gás neônio, gás nobre, 0,74 mols de argônio, outro gás nobre, AR, e 2,15 mols de xenônio. Então, você tem a composição molar, os Ns, tá? N1, N2, N3. Calcule a pressão parcial dos gases se a pressão total for de 2 atmosferas. Na verdade, isso aqui você tem que dividir essa atmosfera em partes proporcionais a 2,15, a 4,46 e a 0,74. Esse 0,74 do argônio vai ser responsável pela menor quantidade da pressão total. Essas duas atmosferas se devem à pressão total, exercida pelo conjunto de gases, dos três. Como existe mais gás neônio, a pressão maior se deve ao neônio. Então, 2 está diretamente proporcionais a esses valores aqui. Vamos fazer isso em termos de cálculos aqui.
Aplicação direta de cálculo. Qual é a relação entre a pressão parcial de um gás e a pressão total do gás? Sabemos que a pressão de um gás, de um determinado componente, é o resultado da pressão total multiplicada pela fração molar desse gás, né? Fração molar desse gás. A gente precisa encontrar a fração molar. A pressão total foi dada, é 2 atmosferas. A pressão parcial ele quer. Então, se ele quer esse valor e você tem apenas a pressão total, você tem que descobrir a fração molar. A fração molar é só somar todos os mol de todos os gases e dividir, né? E depois pegar cada um individualmente e dividir pelo total. E como calculamos a fração, né, molar de um gás? De acordo com a equação 5.14, a pressão parcial do neônio, se representa assim PNE, é igual ao produto de uma fração molar do Ne, que seria XNE, a fração molar, multiplicado pela pressão total. Então, a pressão exclusivamente do neônio é igual à fração molar do neônio multiplicado pela pressão total. Então, usando a equação 5.13, que é ali logo atrás, calculamos a fração molar do neônio da seguinte forma. A fração molar do neônio é o número de mols do neônio sobre o número de mols total. O número de mol total é a soma de todos os mols de todos os gases. E o número de mols apenas do neônio vai em cima, daí você tem a fração molar apenas do neônio. Então sabemos que o neônio é 4,46 mol, está aqui, e soma todos os mols, né, de todos os gases, 4,46 do neônio, 0,74 do argônio e 2,15 do xenônio. Então a fração apenas do neônio é 0,607. É isso porque, veja bem, 4,46 é a quantidade maior, é maior que a quantidade de xenônio, é maior que a quantidade de argônio, é quase, né? Mais da metade, portanto, né? 4,46 é mais da metade, dá 0,607. Então, agora é só jogar aqui 0,607 vezes a pressão total que foi dada, 2 atmosferas, quer dizer que 60% dos gases, em termos de número de mol, se deve ao neônio. Então, esse 0,60 multiplica pela pressão total, vai dar 1,21 atmosfera só devido à presença do neônio. Depois fazemos o mesmo para os outros gases. Da mesma forma, para o argônio, encontramos que a fração de argônio é 10 por 0,10, ou seja, é muito pouco, porque ele é o que tem menor quantidade. Multiplicado pela pressão total de todos os gases, vai dar 0,20 para a atmosfera para o argônio. O xenônio, a fração molar de xenônio na mistura é 0,293. Multiplica pela pressão total, o xenônio é responsável por proporcionar 0,586 atmosfera, certo? Está aqui, né, dos 2 atmosferas, que é a pressão total, 0,586 se deve ao xenônio, 0,20 atmosfera se deve ao argônio e o restante se deve ao neônio. Certifique-se de que a soma das pressões parciais seja igual à pressão total, ou seja, 1,21 se deve, né, ao neônio, 0,20 ao argônio e 0,586 ao xenônio. Somando tudo tem que dar 2 atmosferas. Ou seja, das 2 atmosferas de pressão no interior do recipiente, 0,586 se deve ao neônio, 0,20 ao argônio e 1,21 ao xenônio.